ausência de unicidade. Mas nós achamos que desonestidade é roubar coisas grandes. Não, pode ser nas pequenas coisas. Muito bem. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande para trabalhar dentro da família para que esses valores possam existir. Muito bem. Agora, vamos começar a falar a respeito de como é que nós podemos ter uma maior facilidade para educarmos as nossas crianças. Então, há vários períodos em que as características são diferentes. Vamos abordar a primeira fase, que vai de 0 a 7 anos de idade. Nessa fase, as crianças só incorporam coisas que elas veem os adultos fazerem. Então não adianta ficar falando, olha, faça isso, não faça aquilo, isso não funciona. Elas vão reproduzir aquilo que elas estão vendo os adultos fazerem. Pode ser também olhando outras crianças fazerem. Enfim, o processo de educação é pelo exemplo. Então vamos admitir o seguinte: nós gostaríamos imensamente que as nossas crianças fossem educadas, fossem gentis no relacionamento, tomassem cuidado com as pessoas. Elas só vão fazer isso se isso estiver presente na sua casa. Vamos pegar um exemplo muito mais simples. Nós queremos que elas tenham bons hábitos à mesa, comem de uma forma correta. Elas só vão fazer isso se os adultos ali fizerem isso também. No caso contrário, não acontece. Nós gostaríamos que os nossos filhos soubessem usar de uma forma adequada, por exemplo, o celular. Né? Isso vai acontecer se os adultos também fizerem esse uso. Né? É curioso que hoje muitas vezes existem os encontros familiares, né? Para comemorar o aniversário desse ou daquele, e as pessoas se reúnem e olham a volta da mesa, está todo mundo lá com o seu celular. Né? Não é curioso isso? Né? Vocês já viram isso? Já, não? Mas esses encontros na família, eles são importantes. Agora, para que haja importância nisso, as pessoas devem estar disponíveis ali para conversarem, para trocar ideias, para estar interessado nas experiências do outro, o que está fazendo, o que não está fazendo. Mas se fica mergulhado ali no tal do celular, não vai acontecer nada com isso. Então, esta fase da educação infantil, é importante nós entendermos que o exemplo é que vai ensinar as crianças. Vamos supor que gostaríamos que os nossos filhos no futuro fossem bons motoristas. Claro, então, essas crianças entram no carro que nós dirigimos. E o que elas vão aprender ali, vendo o pai, a mãe e o adulto dirigindo? O que eles vão aprender? Aquilo que os adultos estão fazendo. Se há o hábito de ficar xingando o outro, esbravejando, dirigindo de uma forma agressiva, eles vão aprender isso. E as crianças são extremamente observadoras, né? Em relação aos carros. É muito comum a criança chegando a uma certa idade, ela consegue sentar no lugar do motorista e sair andando, ele simplesmente observando aquilo que os adultos fazem ali. Então percebam que a percepção da criança é extremamente poderosa. Então precisamos observar com cuidado o que é que nós estamos oferecendo ali à nossa volta. Então, se quisermos um motorista adequado, ele deve observar que o papai e a mamãe param no farol vermelho, que o papai e a mamãe usam aquela tal da sinaleira para dizer se vai mudar de direção, que o papai e a mamãe, em princípio, não fica buzinando, não fica agredindo os outros com buzina ou tocando o farol alto nos outros. Então, todas essas coisas, ali, desenrolando-se dentro do carro, é um excelente momento de educarmos as nossas crianças. Mas, voltando, é um exemplo em que isso pode acontecer. Se estivermos andando com as nossas crianças num parque, por exemplo, a criança vai respeitar as flores, os animais que estão ali, se o adulto fizer a mesma coisa. É comum de perceber isso em certos parques. Chega lá, a família chega ali em torno de alguma planta que tem uma flor muito bonita, o adulto vai lá, arranca a flor, dá uma cheirada e joga no chão. O que ela ensinou? Ensinou isso. Né? Às vezes tem lá os gansos, os patos, não sei o que, nadando ali no lago, podem estar ali na margem.
curioso que há sempre um incentivo das crianças espantarem os patinhos, os gansos. Por quê? Não seria algo muito mais produtivo ensinar a se aproximar desses animais? Conquistar a confiança dos animais? Eu acredito que isso podia trazer uma afinidade maior das crianças com a própria natureza, o respeito para com a natureza. Então, essas coisas que muitas vezes nós fazemos descuidadamente, estamos transferindo isso para as crianças e depois não sabemos muito bem onde é que elas aprenderam isso, não? Jogar coisa onde não deve, lá no parque, por exemplo, no lugar, jogar coisa pela janela do carro, uma série de coisas. Então, agora, eu volto a insistir, a qualidade de educação dessas crianças vai depender da qualidade daqueles que estão educando. Elas não terão a possibilidade de uma educação superior do que a qualidade daqueles que estão ali servindo de exemplo. Vai ser igual ou pior, se não houver cuidado. Então, 0 a 7 anos. O que tem de característica especial o fato de ser 0 a 7 anos? O processo encarnatório conclui com a fixação do espírito de uma forma mais firme em torno de 7 anos de idade. Se nós notarmos as crianças nessa fase, elas costumam relatar coisas que dizem que estão vendo e que nós achamos que elas estão inventando, não é isso? E, na verdade, elas têm uma percepção de ver coisas no plano espiritual justamente porque o espírito ainda não se alojou de uma forma definitiva. Os 7 anos é em torno dele, não necessariamente tem uma data de inauguração aí, né? Mas é em torno de 7 anos. A minha filha, por exemplo, ela conversava com o Lepero. Quem é o Lepero? O Lepero é um amigo meu. É um espírito que acompanhava ela nas atividades, conversava com ela. E é muito comum isso, as crianças relatarem isso. Então, se nós formos perspicazes, vamos procurar prestar atenção nisso que as crianças estão falando. Elas poderão estar relatando coisas do plano espiritual. E se porventura o ambiente ali não é um bom ambiente, talvez elas comecem a relatar coisas não agradáveis. Muitas vezes elas ficam até receosas. Então isso é uma boa informação de que aquele ambiente está precisando de uma elevação das suas condições vibratórias. E há necessidade, portanto, de se cuidar daquilo que está acontecendo dentro daquela casa. Então, a criança nessa fase, ela tem uma capacidade imensa de absorver aquilo que acontece à sua volta. Isso não fica, fica restrito à família. Ela vai à escola, vai lá na escolinha. Claro que aquele ambiente também, as professores, as próprias crianças que estão ali, vão exercer algum tipo de influência também sobre as crianças dessa fase. Mas aí chegamos numa outra fase, que vai de 7 a 14 anos. Eu não sei se vocês perceberam que nesta fase começa a aparecer fotografias pregadas na parede do quarto das crianças, na sala muitas vezes. Vocês já perceberam isso? O que acontece nessa hora? Eles estão identificando ídolos que pode ser um artista, um cantor, pode ser um jogador de futebol, pode ser um monte de coisa. E o que fazer aí? Nós podemos, de alguma forma, pelo ambiente que nós criamos dentro da nossa casa, fazer com que a escolha desses ídolos seja uma escolha adequada. E podemos introduzir, isso nunca deve ser de uma forma impositiva, isso deve ser de uma forma harmoniosa. Por exemplo, o interesse por Jesus. E quem sabe vai colocar a fotografia de Jesus também lá no meio dos seus ídolos. E é bom sempre lembrar que os dois principais ídolos das crianças, sabem quem são? Papai e mamãe. E na medida que esses são os dois principais ídolos, vejam a responsabilidade desses ídolos. Né? Da mesma forma em que eles se espelham nos ídolos relativa à música, ou dos esportes, e qualquer outra atividade, e há uma influência desses ídolos, mas muito maior a influência ainda é do papai e da mamãe.
Então continua, ainda que nessa fase o que predomina não é mais simplesmente ver aquilo que estão fazendo, mas prevalece aquilo que elas podem colher através destas figuras. É evidente que nesse caso essas figuras fazem certas coisas, falam certas coisas, não há uma convivência normalmente com esses ídolos, mas isso tem uma influência muito grande sobre a educação das crianças. E percebo que nessa fase ainda não é a fase de querer educar as crianças pelo discurso, né? Agora papai e mamãe vai falar como é que você deve fazer, não deve fazer, tem conversa, né? Ainda não é o momento. Agora, a partir dos 14 anos, que também não é mandada a inauguração, isso pode acontecer antes, nós notamos que a infância cada vez tem um desenvolvimento muito mais rápido. Então, provavelmente, essa idade não é mais em torno de 14 anos, já começa antes. Eu acredito que em torno de 10 anos isso já começa a se manifestar. Começa a ser possível o diálogo, a conversa, a troca de informações entre os pais e os seus filhos, no caso aí, já adolescentes. Agora, o que é importante nessa frase? Eu falei diálogo, né? O que é diálogo, hein? Só tem diálogo quando os dois falam, né? Agora, então, para que nós sejamos recebidos pelos nossos adolescentes, eles precisam perceber que nós damos importância para eles. Aquilo que eles falam, aquilo que eles sugerem, tem importância. Então, não se trata de recusar aquilo que eles falam e impor aquilo que nós queremos. Isso não funciona. Isso não funciona. Vamos tomar aqui um dos aspectos que é muito comum as pessoas falarem. É necessário impor limites. Você sabe que impor limites, será que funciona isso? Impor limites. Quando essa imposição de limites vem acompanhada de punições, acaba funcionando de alguma forma, mas não é um limite, é a punição que pode levar a um comportamento que nós queremos. Se você não fizer isso, não vai ter videogame. Enfim, ela pode se submeter àquilo que nós estamos falando, porque quer o videogame, né? Ou muitas vezes, coisa mais grave, você continua fazendo isso, você te põe para fora de casa. Um adolescente sem estrutura, quando alguém fala isso para ele, isso causa um impacto tremendo na vida da pessoa. E ela vai se ajustar àquilo que estão querendo dela. Mas aí nós percebemos o seguinte: se impõe os limites, depois os adolescentes, os jovens saem por aí nas suas atividades, e lá fora quem é que controla isso, hein? Ninguém. Agora, isso significa que não deve haver limites? Não, deve haver limites. Mas qual é o limite? O limite que é aquilo que é aceito e não é aquilo que é imposto. Então, se há necessidade de um limite, nós devemos ter a habilidade necessária para, ao apresentar esse limite, que haja a compreensão do outro e que ele entenda que aquilo é favorável para ele. Agora, isso só vai prosperar dentro da família se são limites da família e não simplesmente limites para cima de determinados componentes da família. Então, deve ser algo que a família como um todo respeite. Vamos pegar a questão do cigarro, por exemplo. Não quero que meus filhos fumem. Esse é o limite, não? E como é que isso deve funcionar se as pessoas querem que os filhos não fumem? Não podem fumar, né? Então, o não fumar deve ser um limite da família e não das crianças ou dos jovens. A mesma coisa vale para a bebida. Então percebo que muitas vezes, para nós conseguirmos o resultado adequado que nós queremos com os nossos filhos, precisamos mudar em primeiro lugar a nós mesmos. Né? Agora, o que é curioso é que aquelas receitas que nós oferecemos para os nossos filhos, se nós pararmos para pensar, são boas para nós também, né? Mas nós simplesmente achamos, não, o grandão ele está liberado dos limites e os limites se impõem apenas para as crianças, para os adolescentes. Isso não funciona.
Usualmente, nós temos ouvido aí de que nós partimos de um sistema muito repressivo de educação para uma outra posição onde tudo é possível. Acontece o seguinte: quando eu mudo uma forma de conviver e a minha proposta é um novo tipo de convivência, eu só vou ter sucesso nesse novo tipo se eu souber fazer isso. Agora, se porventura eu quero trocar uma educação repressiva por uma educação por amor, uma educação amigável, eu só vou ser bem-sucedido se eu souber fazer isso. Mas muitas vezes as pessoas abandonam a posição repressiva, mas não sabem fazer a outra coisa, aí fica uma bagunça mesmo. Aí no caso era até preferível que continuasse com aquela coisa torta da própria repressão e que migrasse com segurança para uma nova forma. Aí, quando nós analisamos isso sob o ponto de vista espiritual, nós ouvimos afirmações que nós aceitamos tranquilamente, que nada resiste ao amor. Vocês já ouviram isso, não?